Universo Acadêmico está no ar e olha só o que vai voltar em dezembro deste ano. É o vestibular de verão presencial da UFN. Serão 40 vagas para medicina, com a prova no dia 3 de dezembro. Ler, escrever, calcular e interpretar. Para quem busca mais que aprendizagem e muita experiência e formação, o edital completo já está no site ufn.edu.br. É lá que você também encontra outros cursos que a Universidade Franciscana vai oferecer e que vão utilizar a nota da redação do Enem ou de outros processos seletivos da UFN. O candidato também pode escolher por fazer uma redação online nos dias 2 ou 3 de dezembro para concorrer à aprovação desses cursos. São mais de 30 graduações. As inscrições começam no dia 4 de outubro. Vestibular de Verão 2022 da Universidade Franciscana. Mostre que você é mais determinado do que imagina e sempre acredita na aprovação. E nós também acreditamos em todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao programa Universo Acadêmico. Venha conhecer todo esse universo que a Universidade Franciscana oferece para você e para todos nós. Dia Internacional da Alfabetização é o nosso primeiro assunto. Ele foi celebrado na última quarta-feira, 8 de setembro. Aliás, nós estamos na Semana Mundial da Alfabetização, né? É uma data celebrada pela ONU, em alguns países até comemoração para esse Dia Mundial da Alfabetização. E o objetivo dela é destacar a importância que ela tem para os indivíduos, comunidades e sociedades, além, é claro, de dar instrumentos intelectuais à pessoa. A alfabetização ainda permite que a população possa mudar os rumos de um país, principalmente pelo acesso universal à educação. Dados do Brasil agora, pessoal, olha só, atualmente nós temos 11 milhões de brasileiros que infelizmente não sabem ler nem escrever. Isso de acordo com uma divulgação de 2019 ainda do IBGE. Isso dá mais ou menos 6,6% da nossa população. Esse número chegou a ser quase 7%, diminuiu um pouco. E eu acho que nós precisamos continuar com iniciativas, né, que cada vez mais vão diminuir, vão chegar a 0% de pessoas sem alfabetização aqui no Brasil. Convido você agora que está acompanhando o Universo Acadêmico para conhecer uma dessas iniciativas que ajuda e muito para alfabetizar crianças. Olha só aqui na tela. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma letra do alfabeto você vai aprender. Palavras mágicas na tela vão surgir. Vou descobrir. E atenção, chegou a hora de descobrir qual é a letra de hoje. É só olhar as palavras e descobrir o que elas têm em comum. Sonhador, singular, santo, saga, semear. Seleção, secular, sítio, sabe, sediar. Agora eu vou falar uma palavra e você responde. Sonhador, singular, santo, saga, semear. Seleção, secular, sítio, sabe, sediar. Ah, foi fácil! Agora eu vou fazer um desafio. Ah, muito legal, eu já estou nesse ritmo, estou quase dançando aqui no estúdio e convido você para permanecer conosco no Universo Acadêmico para descobrir quem é este personagem que está aparecendo aí nesse vídeo. Sabe quem é ele? É o Josemar Dias. Ele faz um trabalho que envolve tecnologia, brincadeiras, conhecimento e alfabetização e é acadêmico do mestrado em ensino de humanidades e linguagens aqui da Universidade Franciscana. Vamos conversar com ele para descobrir toda essa tecnologia? Tá aí ele na tela já para conversar com a gente com um sorriso. Josemar, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Quero saber de você, Josemar, da onde você tirou tanta criatividade, tanta ousadia e de todo esse aparato que você utiliza para levar uma ideia nova de alfabetização, de como alfabetizar as crianças. Você que, além de acadêmico, né, de mestrando aqui no mestrado em ensino de humanidades e linguagens da UFN, é também professor de educação musical e maestro de corais. Seja bem-vindo, Josemar. Saudações, Rogério, saudações espectadores aqui do Universo Acadêmico. É uma grande honra estar aqui, poder mostrar um pouquinho do trabalho para vocês. Eu me chamo Josemar Dias,
E essa ideia veio, na verdade, para contemplar a necessidade de ensinar música durante a pandemia, né, no início da pandemia. Então, nós tivemos aí um desafio bastante grande de criar objetos de aprendizagem e o fato de ensinar as letras, né, como eu trabalho com as crianças dos primeiros e segundos anos, né, dos anos iniciais, veio bem a calhar essa ideia de iniciar as letras e criamos uma música para que pudéssemos ensinar as letrinhas, né, nesse início de alfabetização aí. Sim, bom, a gente acabou de ver agora há pouco, Josemar, que é o vídeo com a letra S, né? Você faz ali uma brincadeira, você criou um personagem, inclusive, que é o Josemário, né? Que tem tudo a ver com o teu nome aí, né? E aí, a partir disso, você criou um canal no YouTube, que são as aventuras do Josemário. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, já está rodando algumas imagens para a gente ver aí do Josemário, né? Olha aí, ó, o Josemário, as aventuras. E isso, de certa forma, como é que agrega na inteligência, enfim, na imaginação da criança e como é que facilita o aprendizado, a alfabetização da criança, Josemar? É muito importante, na verdade, essa ideia ela vem de um jogo de palavras, né, das parlendas musicais, né, de uma teoria de educação musical. E quando a gente consegue utilizar uma forma de linguagem para conseguir passar esses conteúdos básicos, a criança ela sempre compreende de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais natural, e ela consegue também, assim, gostar daquilo que ela está de fato aprendendo, né? Então, essa série, ela foi toda baseada em educação musical, mas utilizando esses conteúdos que fazem parte do cotidiano da criança e que é necessário que ela aprenda de uma forma mais divertida, de uma forma mais lúdica, né? Aprendendo assim com jogos, com brincadeiras e com personagens aí divertidos. O Josemário sim, né? Tem tudo a ver com o meu nome. E foi um personagem que ele foi criado a partir de uma situação em que eu comprei uma camiseta do Super Mario e eu olhei para aquela camiseta e disse assim, eu preciso criar um personagem com essa camiseta. Então vai ser o Josemário. Perfeito, perfeito. Bom, não é vídeo só com letras, pelo que eu percebi observando o teu canal no YouTube, né? Você também tem, por exemplo, informações de matemática, com alguns conteúdos de ciências, também tem um muito legal que você inclusive mostra como ocorre a chuva e de uma maneira muito didática, muito infantil também, mas muito didática para que a gente compreenda exatamente como é o processo, né? Ou seja, são vídeos de língua portuguesa para alfabetização, da matemática, que não se chama mais tabuada, e sim lei do 2, lei do 3, lei do 4. Explica um pouco disso tudo para a gente, como é que você faz para agregar tudo isso e tentar levar de uma maneira tecnológica para a criança, que seria, de certa forma, um novo método, né, Josemar? Uma maneira nova de ensinar as crianças, né? Pois então, agora ainda mais com a causa da pandemia, né, o ensino remoto ele ganhou ainda mais força, né, e essa necessidade criou com certeza a necessidade também de criação de objetos de aprendizagem para que esses conteúdos eles fossem ensinados de uma forma mais natural e mais lúdica, enfim, mais divertida para as crianças. Essa ideia de unir outros conteúdos, ela vem dos assuntos das letras das músicas, né? Porque tem músicas que falam do arco-íris, tem músicas que falam da chuva, tem músicas que falam da matemática, do português, enfim, de ciências, né? Então, aí, no caso, a gente procura a parceria de professores especializados das áreas para que eles possam também colaborar, né? Nesse vídeo específico que você falou da chuva, tem o professor Gabriel Nascimento, que participou junto e deu toda a assessoria aí para que a gente pudesse fazer um trabalho especializado com qualidade também. Muito legal, muito bacana, a gente está vendo imagens aí, né, da lei do 2, da lei do 3, da lei do 4, na verdade mais da lei do 2 aí. Agora, Josemar, para encerrar esse nosso bate-papo, eu sei que você é mestrando aqui na Universidade Franciscana, você está fazendo mestrado em ensino de humanidades e linguagens. Como é que o mestrado tem te auxiliado para essa criação também e de que maneira você pretende trazer essa criação para os teus estudos aqui no mestrado em ensino de humanidades e linguagens da UFN? Esta criação, ela ocorreu primeiramente de forma intuitiva, no sentido de uma teoria educacional. O conhecimento que existia era, com certeza, o conhecimento específico da música, que é a minha formação, e também de música e tecnologia, onde eu tive a oportunidade de cursar
aí 6 semestres de um curso lá na UFSM, então eu tive essa possibilidade de aprender como lidar com tecnologias, como lidar com gravações, com produção audiovisual. E aí faltava, com certeza, uma teoria para embasar essa criação, né? Então o mestrado ele nos ajuda nisso, né? O mestrado ele é muito rico em explorar essas teorias de ensino, né? No caso da minha pesquisa, o design educacional, né? Para a criação de objetos de aprendizagem para o ensino, para a educação musical de crianças no ensino remoto. Perfeito, perfeito. Última perguntinha rápida, 30 segundinhos, o que representa para você a alfabetização, já que no dia 8 de setembro nós celebramos o Dia Mundial da Alfabetização, Josemar? A alfabetização, eu penso que em qualquer instância, né, a gente pensa que a alfabetização é só ensinar as crianças a lerem, a escreverem, mas a alfabetização, ela faz parte de todo o processo de início de aprendizado de alguém, ou seja, alguém vai aprender a ler uma partitura, precisa se alfabetizar para isso. Alguém vai lidar com tecnologia, precisa de letramento digital e por aí vai. Então, eu acredito que a alfabetização é a base para o desenvolvimento intelectual e cultural do ser humano. Legal. Quem quiser acompanhar o teu canal no YouTube lá, acessa, é só colocar as aventuras do Josemário, é isso, né? As aventuras de Josemário, Josemar Dias, Educação Musical também vai achar, e lá no Instagram, @JosemarDias1. Show de bola, muito legal mesmo. Olha só, parabéns por essa tua iniciativa. Bons estudos aqui no mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana e que você possa cada vez mais, Josemar, ensinar as crianças a alfabetizar. Afinal de contas, a alfabetização é a base importante para tudo e principalmente para a intelectualidade da nossa população. Muito obrigado pela tua participação aqui no Universo Acadêmico. Eu que agradeço. Grande Josemário. Agora um assunto que tem tudo a ver com alfabetização, é a leitura, consequência natural de quem aprende as letras, as palavras, aprende a escrever. E entre os dias 1º e 16 de outubro ocorre mais uma edição da Feira do Livro de Santa Maria, uma edição em modelo híbrido, eu diria assim, com bancas na Praça Saldanha Marinho e também com muita interatividade nas redes sociais do evento. Vamos conversar com uma pessoa que está sempre envolvida com a Feira do Livro de Santa Maria, é professor do curso de jornalismo, do curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Franciscana também, professor Bebeto Badic. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Teremos Feira do Livro de Santa Maria, então, com 30 bancas num primeiro momento. Professor, como é que vai funcionar a Feira do Livro este ano? Tudo bem? Olá, tudo bem, Jareta? Bom, na verdade é exatamente isso, né? O que nós vamos ter de presencial? As bancas na praça. São 30 para poder dar mais espaço. Normalmente a gente tinha mais de 40, né? Então vai ter mais espaço e também a gente não vai ter aquele espaço de praça de alimentação, espaço também dos eventos, de lançamento de livros. Isso tudo, as lives vão continuar sendo no Teatro 13 de Maio, como foi no ano passado. Então nós vamos ter mais espaço. Então, a parte presencial vai ser essa, né, da praça, da tenda dos livros, e as lives, ou seja, as entrevistas com os nossos convidados, né, nós temos grandes convidados, como explicamos no ano passado, serão via lives transmitidas a partir do Teatro 13 de Maio. Não significa que nós teremos público no Teatro 13 de Maio, que isso fique bem claro, né? Lançamento de livros e sessões de autógrafos, professor Bebeto. As inscrições já estão abertas, né? Já estão abertas, já foram divulgadas, existe um e-mail para ser feito contato, em termos de compromisso, e o escritor pode escolher se quer fazer em alguma livraria ou num espaço que vai ser destinado na praça. E teve gente que pode fazer, né, lançamentos via live, né? Bem importante a gente destacar também os homenageados, o patrono da Feira do Livro deste ano. O patrono, professor, vai ser o Leonardo Brasiliense. Nasceu em São Gabriel, formou-se em medicina aqui em Santa Maria e tem uma vasta produção de livros, é isso? Bem, o Leonardo é um que a gente estava perseguindo há muito tempo, né, para ser o nosso patrono, né? Ele tem livros excelentes, eu mesmo li vários livros dele, ele sempre autografa na feira, eu sempre peço autógrafo, eu gosto muito da maneira como ele escreve. Ele já ganhou vários prêmios, entre eles o Jabuti, que é um grande prêmio, né? E ele tem também seus livros indicados pelo Ministério de Educação para a leitura, né? Como incentivo à leitura. Nós estamos devendo para o Leonardo essa homenagem aqui em Santa Maria. Sim. Professor homenageado vai ser o Lucas Vicentini, professor da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, é isso?
É isso, esse é um jovem que é formado em letras e que também trabalha, tem publicação de alguns livros, e ele trabalha com um projeto que chama, até vou ler aqui o projeto, Literaturando, é Literatura, Cultura, Cidadania e Ciência no Ensino Fundamental. Isso é importante, porque falaste antes da alfabetização, né? Incentiva a leitura começa lá, logo depois que as crianças são alfabetizadas. Eu sempre lembro que eu tive o estímulo da minha madrinha, que era professora do primário, e a minha mãe, os meus pais. Eu sempre queria livros, né, em presentes de aniversário. Então, isso faz uma diferença na vida de uma criança, a leitura. O Lucas é exatamente esse reconhecimento ao professor do ensino fundamental. Sim. E a homenageada deste ano da Feira do Livro de Santa Maria vai ser a Neisa Veleda. Ela é detentora da cadeira de número 23 da Academia Santamariense de Letras. E nos deixou em 2019, professor, com 100 anos de idade, hein? É interessante porque a gente tem um jovem que está começando agora, né? E nós temos uma senhora que foi uma grande incentivadora da leitura e da literatura, né? Isso que é o bacana da feira, né? De mostrar quem está fazendo e quem já fez. Ela foi da Academia Santamariense de Letras e ela tem também uma produção e foi professora no curso de letras durante muitos anos. Ela veio de Bagé, se não me engano, nasceu em Bagé e veio para Santa Maria em 1963, ou seja, quase 60 anos. Então, a gente conseguiu, com esses 3 homenageados, abarcar vários segmentos da literatura, né? O próprio Brasiliense escreve muito para adolescentes. A gente falava de alfabetização, né? A alfabetização junto com a Feira do Livro de Santa Maria, nesse atual momento pandêmico, né, professor, isso tudo acaba tendo um caráter de sociabilidade também, não é isso, professor? Exatamente, porque assim, ó, o livro pode ser, na verdade, não a leitura ela é individual, mas ela pode ser compartilhada na discussão, por exemplo, em família. Ler um livro, discutir em família, provocar os amigos, provocar os parentes todos a lerem, né? Porque sair da frente do computador, sair da internet e ler sim, eu diria que é algo que não tem preço. Eu até comentei há poucos dias atrás um programa de rádio que a Biblioteca Pública Municipal Infantil, que era na Praça Saturnino de Brito ali. Um dia a diretora da biblioteca ligou para minha mãe e disse que eu não deveria mais ir lá porque eu tinha lido todos os livros. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos. Eu só fosse lá quando tivesse livro novo. Então, incentivar a leitura das crianças é fundamental hoje. Professor Bebeto Badic, do curso de jornalismo da UFN, é professor também do curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Eu que agradeço, Jareta, a ti e a todos da UFN TV. Um abraço para vocês. É uma exposição bem legal. Pessoal, neste 11 de setembro de 2021, os atentados terroristas ao World Trade Center completam 20 anos. A tragédia tornou-se um marco na história contemporânea, expôs a superpotência mundial e fez ainda com que o mundo passasse a se observar e também de uma forma diferente nas questões de segurança e de relações diplomáticas. Vamos bater um papo agora com um professor de História que conhece muito bem esse assunto, que acompanha, que repassa, aliás, esse conhecimento sobre esse fato em sala de aula. Está ele na tela aqui, professor Leonardo Reim, do curso de História aqui da Universidade Franciscana. Professor, seja muito bem-vindo ao programa
Universo Acadêmico para a gente falar dessas 2 décadas dos atentados terroristas ao World Trade Center. Professor, todo mundo fala, né? Já falou, algumas pessoas já falaram, falam até hoje, na verdade. Foi um atentado terrorista, foi uma tragédia mundial, professor, que mudou o mundo para sempre. Mas por que mudou o mundo para sempre? Ou seja, de fato, definiu o início do século XXI e por que isso, professor? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Olá, Rogério. Uma grande satisfação estar aqui novamente. Realmente, dá para se dizer que se tornou um marco mundial, especialmente devido à reação anti-imperialista, né? Mesmo que nós possamos problematizar esse tipo de reação ligada ao fundamentalismo islâmico, certamente tem a ver com o avanço do imperialismo no século XX, especialmente na segunda metade do século XX. E pela primeira vez, os Estados Unidos, né, foi atacado na sua própria casa, né, no seu próprio território, né, remontando, a gente pode fazer uma analogia à época da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou na guerra devido ao ataque a Pearl Harbor, que foi no seu território, mas não parte do seu território, afastado do seu centro. Pela primeira vez, os Estados Unidos receberam um ataque no seu próprio território. Sim, bom, a gente está vendo algumas imagens aí, professor, na tela, são imagens que nos chocam e são imagens fortes até hoje, inclusive mesmo passados aí 20 anos dessa tragédia. Na verdade, isso tudo, professor, tem um pouco de consequência em virtude da questão da Guerra Fria, porque os afegãos lá por um tempo, né, até tiveram ajuda dos Estados Unidos na questão de armas para conter o avanço soviético naquela região, depois houve uma divergência e passado esse tempo, professor, algumas forças lá do Talibã se voltaram contra os próprios norte-americanos, é isso, né? Isso, o fenômeno do fundamentalismo islâmico, ao contrário do que poderia parecer, ele é muito mais recente do que normalmente as pessoas pensam. Ele é um fenômeno das últimas décadas do século XX. Antes disso, não existia, né, pelo menos em nível e intensidade, o fundamentalismo islâmico. Então, durante a presença soviética no Afeganistão, auxiliando o governo de perfil socialista, os Estados Unidos resolveram intervir, né, no contexto da Guerra Fria, tentando enfraquecer a União Soviética, e financiaram as milícias islâmicas, as milícias ligadas ao fundamentalismo, os Mujahideen. E dessas milícias, posteriormente, a desocupação soviética do Afeganistão, parte dessas milícias passa a se voltar contra os Estados Unidos, porque o que eles não queriam era a presença estrangeira na região. Muitas vezes a gente se pega fazendo a seguinte pergunta, né? O que eu estava fazendo naquele 11 de setembro de 2001, né? E claro que a gente foi ouvir algumas pessoas aqui da Universidade Franciscana, justamente para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que cada pessoa estava fazendo na época. Vamos acompanhar, professor, o que essas pessoas nos relataram aí aqui na Universidade Franciscana? O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001. Não lembro, tinha 2 anos. Sério, não lembro? Não lembro de nada desse dia. As Torres Gêmeas. Ah, nesse dia eu lembro. Aquelas que pegou fogo, né? Foi lá das torres, né, que houve aquela colisão dos aviões. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Boa pergunta, tia. Tava assistindo as Torres Gêmeas, né? Era muito criança, não vou lembrar. 2001, tinha 4 anos. Provavelmente eu estava estudando no ensino médio, me preparando para o vestibular, para logo entrar na universidade. No dia das Torres, eu estava no aeroporto esperando um voo para os Estados Unidos. E casualmente a pessoa com quem eu tinha reservado a minha passagem, daí telefonei a um amigo que tem uma agência, telefonei para ele brincando como é que ele tinha cancelado o meu voo sem me avisar, sem nada, e ele só me dizia assim, não, olha a TV, porque está acontecendo um negócio e o teu voo não vai sair. Eu estava aguardando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um voo para São Francisco. Impressionante, né, professor, para ver os relatos aí, tem gente que não lembra, tem gente que recorda, tem gente que recém era nascido, e teve esse caso último aí que a gente acabou de mostrar, de que inclusive estava indo aos Estados Unidos e teve de interromper a viagem por conta disso. Baseado nessa situação, professor, eu aproveito e pergunto para o senhor,
Como é que isso tudo passou a ser estudado pela história? Porque até então isso não era evidentemente ensinado, foi um fato histórico, né? Como é que vocês, historiadores, professores, passaram a ensinar esse fato, passaram a relatar ele em sala de aula para essa nova geração que chega? Normalmente nós ensinamos isso como uma nova etapa dessa luta anti-globalização, anti-imperialista, mas ligado a essas versões fundamentalistas islâmicas, né? É bom que se diga, né, que são determinados grupos, não representam o islamismo como um todo, bem longe disso. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Obrigado, Rogério. Até a próxima. Até a próxima oportunidade. Pessoal, olha só, o dia 11 de setembro também é uma data marcante para o Brasil pela conquista de direitos nas relações de consumo. Há 31 anos, a população passava a conhecer melhor e de forma mais segura com quais leis poderia contar na hora de um reparo, um dano, punições e tipos de crimes nas relações de compra e venda e por quais mecanismos poderia buscar ajuda. Foi o surgimento da Lei de Defesa do Direito do Consumidor. Mês de setembro é o período que nós comemoramos o aniversário de uma das legislações mais importantes do país, o Código de Defesa do Consumidor. Nessas 3 décadas, vários foram os avanços e conquistas que podemos destacar. A regulação de publicidade, a definição de produto, serviço, o estabelecimento de políticas públicas de defesa do consumidor e, de forma pontual, no último ano, o Código se mostrou atual à frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19, principalmente quando nós destacamos a questão de combate de preços abusivos e a definição de produtos essenciais. De forma significativa também, o último ano trouxe a atualização do Código de Defesa do Consumidor em um importante instrumento de prevenção e de tutela aos consumidores superendividados. Falou e disse o professor Vitor Hugo, ainda temos um caminho a percorrer, mas muita coisa já foi conquistada nesse sentido em relação ao direito do consumidor, não é verdade? Essa edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Está aparecendo na tela aí, ó, nas redes sociais que aparecem também, onde nós vamos colocar publicações para você nos seguir nas redes sociais, tá bom? Encerramos esta edição com mais imagens da exposição Cabeças Criativas. Não deixe de visitá-la lá no Shopping Praça Nova até o próximo dia 15 de setembro. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau!